foram dados. Caivano, passo para você dizendo o seguinte. Na ordem que as coisas foram aparecendo, foi prometido, segundo os documentos do Intercept, 23,9 milhões de dólares, que na época equivaliam a 134 milhões de reais. Foram dados. Caivano, passo para você dizendo o seguinte. Na ordem que as coisas foram aparecendo, foi prometido, segundo os documentos do Intercept, 23,9 milhões de dólares, que na época equivaliam a 134 milhões de reais. E, segundo o próprio Intercept, foi realizado, ou seja, foi efetivamente transferido a esta finalidade, que é produzir o Dark Horse, 10,6 milhões de dólares, cerca, portanto, de 61 milhões de reais. A Malu Gaspar, ela fala muito solidamente na efetiva transferência do montante de 2.329.000 reais. Porque é o montante que foi efetivamente declarado à Receita Federal pela empresa Entre Investimentos. Mas este valor de 10,6 milhões de dólares, cerca de 61 milhões de reais, é um valor que consta na tabela que foi enviada pelo Thiago Miranda, dono da MIT, que é quem fez a ponte entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro em 2024, especificamente para financiar o filme. Uma tabela que ele manda para o Vorcaro para mostrar, ele mandou em setembro para Vorcaro, uma tabela de tudo que ele pagou em somas de parcelas entre fevereiro e maio de 2025. Em setembro, o Thiago Miranda manda para o Vorcaro essa tabela. Nesta tabela consta a previsão dos 23,9 milhões de dólares e a realização de 10,6 milhões de dólares, faltando, portanto, 13,3 milhões de dólares. É daí que vem esta cifra. Pois bem, todo mundo ficou se perguntando, no Brasil não é crime você patrocinar, nem no Brasil, nem em qualquer democracia que se preze. Perfeito. Patrocínio não é crime. E o Daniel Vorcaro patrocinou geral. Patrocinou o documentário do Lula com Oliver Stone, patrocinou esse filme que vai estrear no mês que vem do Michel Temer, patrocinou o Domingão do Luciano Huck, patrocinou evento da Aston Martin na Inglaterra, comprou os direitos para anunciar na Série D do Brasileirão, direitos comerciais que comprou, inclusive, do dono do portal Metrópolis. Então, efetivamente, o Banco Master e Vorcaro, portanto, que era o controlador do banco, patrocinou geral. Mas, no caso da Aston Martin, no caso do portal Metrópolis, os preços do patrocínio foram preços de mercado. Aí pergunta-se, qual é o preço de mercado de um filme? Bom, varia muito. Os filmes que foram indicados ao Oscar neste ano foram 10. Todo ano são indicados 10. Desses 10, um leva a estatueta de melhor filme. Os orçamentos do filme variaram entre 5 milhões de dólares e 300 milhões de dólares. Esse é o pêndulo, vai de 5 milhões de dólares a 300 milhões de dólares. E tudo isso
é mais caro à medida que o ator é mais famoso. Portanto, o filme Fórmula 1 com o Brad Pitt custou 300 milhões de dólares. Mas, dos 10 filmes que chegaram a ser indicados como o melhor filme do Oscar desse ano, 2026, 4 deles têm orçamento menor do que esse valor acordado com Daniel Vorcaro. O filme Hamlet, Vida Antes de Hamlet, custou o mesmo que o valor prometido pelo Vorcaro. Sonhos de Trem custou 10 milhões de dólares. Valor Sentimental custou menos de 8 milhões de dólares. O Agente Secreto do Wagner Moura custou 5 milhões de dólares. E se a gente for lembrar do Ainda Estou Aqui, esse filme tinha custado 50 milhões de reais, o que à época equivalia a menos de 10 milhões de dólares na cotação da época. Ora, onde é que se quer chegar com isso? Talvez o cachê do Jim Caviezel, né, que interpreta o Bolsonaro no filme, fosse muito caro. Mas segundo informações de um portal que trata do patrimônio de atores e também uma reportagem da Gazeta do Povo de dezembro do ano passado, Jim Caviezel cobrou 150 mil dólares para fazer este filme. Como complicadores, aparece o fato de a produtora deste filme, que se chama, aqui é muita coisa, Carina Ferreira da Gama, dona da Go Up, né, que é a produtora do filme. A Carina Ferreira da Gama, ela está metida em um escândalo com a Prefeitura de São Paulo. Ela recebeu da Prefeitura de São Paulo 108 milhões para prestar um serviço aqui na cidade de São Paulo, mas recebeu e não entregou. E ela é a produtora desse filme do Jair Bolsonaro. Pois bem, o Zema está se aproveitando disso, é claro. É natural que um concorrente se aproveite disso, ainda mais um concorrente que foi rejeitado ao posto de vice, que era o que ele postulava de início. O pessoal do PL, em especial o Rogério Marinho, senador, já chamou Romeu Zema de tudo menos de santo, inclusive na sua plataforma X. As pessoas mais aficionadas ao bolsonarismo estão atacando o Zema, e as pessoas indecisas, que era o público que o Flávio precisava conquistar, já estão declarando voto em Zema. Mas isso não faz Zema páreo para vencer o Lula nas eleições desse ano. Veja o Polymarket, que é a bolsa de apostas de eleição que mais acertam resultados. E ao mesmo tempo que o Zema faz essa declaração, faz esse vídeo, ele está em Nova York, no lead do Dória, ao lado do Michel Temer. Veja que é tudo complicado. E veja que, ao mesmo tempo, não se sabe quanto o Vorcaro deu para o filme do Lula e quanto ele deu para o filme do Temer. Sabe-se se foi mais? Não. Se foi menos? Não se sabe. Pode ter sido o Vorcaro o único financiador. Quanto custaram esses filmes? Não se sabe, da mesma maneira que não se sabe quanto custou o filme de Bolsonaro. Mas o grande problema aqui é, de fato, a fala do Flávio Bolsonaro é sincera, ele estava tratando do filme do pai. Mas, ao que me parece, o Flávio estava totalmente alheio ao valor da produção de um filme. Tendo exposto tudo isso a vocês, gostaria de ouvir as suas opiniões. Caivano, começo com você.